Olá, você está aqui comigo, Wagner, e a gente está no podcast Sem Restrições. E hoje eu estou trazendo uma pessoa que eu considero muito, se tornou uma amiga, aprendo muito com ela. É sem dúvida nenhuma uma mulher que faz a diferença no nosso país, entre tantas, mas essa eu conheço e tenho um carinho enorme em trazer ela aqui. Ela é professora. Ela trabalha no agronegócio, ela defende as causas ambientais e ela é do Pará. Natália, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Olá, gente, tudo bem? Obrigado você, né? Além de tudo, gente, uma simpatia só. Essa professora da Federal do Pará, é isso? Federal Rural do Pará. Federal Rural do Pará. Isso. E uma especialista em búfalo. Gosto. Gosto, acho massa, gosto. Né? Inclusive, assim, já vou abrir aqui falando só um pouquinho disso, que é assim, eu tenho problema de intolerância à lactose, né? Então, conversando com a Natália, um dia a Natália, não, mas o queijo de búfalo você pode, que não tem essa questão da lactose, que não é igual. Então, eu vejo assim, já abrindo, é muita falta de informação às vezes, né? A gente não tem uma cultura da questão da carne, do leite, do búfalo, da búfala, né? Nossa, se a gente tivesse, não consumiria de outra espécie. Sério? Ele é considerado nutracêutico, nutritivo e terapêutico. Tanto o leite quanto a carne. São extremamente saudáveis. Sério? Não Sério. tinha. É isso que eu falo. Eu acho que falta informação, né? Mas Sim. também deve ser aquele tipo de coisa que falta informação porque o mercado do outro lado também não quer que chegue a informação. Eu acho que é mais porque, como a gente tem pouca produtividade, se tiver muito marketing, a pessoa pode não conseguir o produto, né? Aqui, se você estiver por São Paulo, você consegue fácil o produto, mas mais afastado de São Paulo, você tem mais dificuldade de conseguir. Então, acho que a gente nunca sabe, né? Se tem pouco produto porque tem pouca marketing, se tem pouco marketing porque tem pouco produto. Mas você sabe que quando a gente fala de mercado, né, Natália, tudo é a questão da oferta da procura, né? Obviamente que se Exato. começa a se procurar mais, vai ter um valor agregado pela procura e vai ter mais gente interessada em produzir. Ponto. É o que eu torço, é por isso que eu trabalho. Esse é meu sonho, né? É que, na verdade, as pessoas têm um pouco de preconceito em relação ao búfalo, né? Pensam que eles são animais bravios porque eles parecem ser animais muito agressivos, mas são A forma dele considerados. mesmo, né? Rústica, né? Ele tem essa cara de mal, mas ele é muito bonzinho. Ele é considerado, dentre todos os animais de produção animal, o mais dócil. Sério? De todos, o mais dócil. Ele vem pedir carinho, ele vem pedir colo. Daquele tamanho. Então, até perguntando, eu tive a oportunidade até compartilhei com você o dia que eu experimentei a carne e até que mais e o queijo. Eu tava inclusive ali em São Paulo, lembra? Passei pra você numa fazenda ali, Foi. né? Tava Você passou, né? até inclusive era o meu cliente aqui que era do Malbec Vinhos, né? Já fica aqui. Pena você não estar aqui para eu te dar uma garrafa de vinho, Nossa, mas assim que eu te Malbec encontrar, ainda? é a Malbec Vinhos, é uma distribuidora Ai, aqui que do Sul delícia. que entrega em casa. Você acredita nisso? Entrega Curitiba, Florianópolis, Joinville, Balneário. Entrega em Belém, São Paulo. Vamos dar um jeito. Eu vou dar um jeito de mandar para São Paulo. Tem um lugar que você fica mais em São Paulo que eu possa mandar? Hoje eu tô aqui no Vila Mariana, mas eu acho que eu tô voltando para Belém semana que vem já. Não, mas então vamos combinar. A gente, Vou. até porque assim. Tem minha mãe mora aqui. Olha aí, ó, manda entregar pra você aí. Pronto. Então, a Malbec, ela tem essa diferença desses vinhos que ela entrega em casa. Então, é o vinho na sua casa.
E eu tava com esse cliente, inclusive. E aí nós estávamos lá e falando e lembrei de você. Então, assim, até para quem não sabe, né? Eu conheço já, nós nos conhecemos o quê? Uns 3 anos? Nossa, gente, 4? vou contar uma fofoquinha. Ah, O Wagner foi meu terapeuta durante o período da pandemia. E eu é, conheci o Wagner numa live. Na pandemia a gente tinha aquele monte de live e de repente ele começou a falar e tudo que ele foi falando, eu falei, uau, será que ele faz terapia? E aí, para minha alegria, ele fez e a gente acabou se estreitando, assim, essa amizade é tão bacana. Me ajudou demais, né? Num momento tão imagina, difícil. imagina, eu fico feliz. E o É, mais interessante de tudo isso, né? É que a gente não se conhece ainda pessoalmente. Ainda, né? verdade. Mas assim, ela é uma pessoa incrível, é uma mulher assim que trabalha muito em prol da questão do agronegócio. E eu queria, né, a gente já falou aqui um pouquinho até a tua especialidade sobre búfalo, é curiosíssimo isso, vale a pena aí você pesquisar e tudo mais. Mas eu queria falar também o seguinte, como que é para você atuar nessa área do agronegócio, que é um ambiente masculino, é um ambiente. Ou eu tô Você tocou o errado? dedo na. Na verdade, por isso se chama pode sem restrições. Aqui a restrição é zero. Nossa, olha, vou falar para vocês. Eu falo que é difícil ser mulher no agro. E é muito difícil ser mulher no agro na Amazônia, mulher da pecuária do agro na Amazônia. Então, assim, eu acho que se uma mulher poderia escolher um caminho difícil, essa mulher é a Natália. Ela escolheu o mais difícil e falou, eu vou tentar. Deixa pra mim. E foi muito, muito difícil, porque as coisas eram muito difíceis e diferentes há um tempo atrás, né? Graças a Deus a espécie humana está evoluindo, né? Graças a Deus nós fomos forçados É o a que a evoluir gente espera, durante né? Que a também a transição faça pandemia, né? isso. Mas, Mas assim, a mas conte pra questão nós. muito difícil de assédio, né? Acho que a coisa que eu mais senti foi assédio, muito difícil, porque quando você trabalha com a pecuária, normalmente a garotada, a mulherada, ela se joga nos pecuaristas, né? Então a mulher que não se joga nos pecuaristas vira um desafio para eles. Sim. Então passei situações difíceis até de tentarem me agarrar à força, foram Sério? situações Tá. difíceis de projetos sendo bloqueados, de trabalhos que eu estava fazendo, porque foram vários, né? Assim, Sim. situações de eu estar no trabalho em execução e por não ceder, a pessoa queria que parasse o trabalho. E aí vai. Mas Você falou que é sem restrição. mas é sem restrição. Eu quero que você se sinta à vontade, né? É. Porque o que acontece? Eu vejo que a gente está falando hoje de uma globalização, a gente está falando, né? Olha que bacana, hoje eu consigo falar como eu consegui te atender, consigo falar com você como qualquer pessoa. Nós fizemos recentemente aí um podcast com uma pessoa de Portugal, né? Uma amiga também de Legal. Portugal. Então hoje não tem essa fronteira, mas a fronteira é cultural, né, Natália? A fronteira é as pessoas ainda presas com valores e com conceitos, alguns conservadores e alguns, eu diria, medíocres mesmo, né? Então, hoje eu preciso falar para vocês que eu me emociono muito quando algumas alunas dizem e vêm me agradecer por ter aberto portas de espaço para elas, porque na hora que eu estava lá, eu não percebia que eu estava na frente. Eu não Desbravando. percebia que eu estava abrindo caminho para ninguém, eu só estava tentando fazer o meu melhor. Então, eu não sei se você sabe, mas eu passei no vestibular em primeiro lugar, no mestrado em primeiro lugar, no doutorado em primeiro lugar, Eu ganhei sei, prêmio né? de melhor tese do doutorado. Eu sei, você tem que Então, contar eu para as tinha que- pessoas. Nós fizemos a nossa entrevista lá atrás. Aham. E a Mas é gente isso. tem que. Eu me esforçava 3, 4, 5 vezes mais e meu trabalho ainda não aparecia. Aparecia às vezes de uma pessoa que entregava muito menos, mas era um homem. Né, você sabe, eu sou terapeuta há 20 anos, né? Fez esse ano aí carreira. 98% dos meus pacientes são mulheres, né? E, na verdade, né? Sempre defendi a mulher, admiro mulheres como você e tantos, mas tem, como você estava mesmo colocando, muitas que fazem com que perpetue o machismo porque agem dessa maneira
a alimentar isso, que é aquilo que você falou. Muitas se jogam, muitas cedem a ideia. Ou, em outras palavras, como você estava falando, vão pelo caminho mais fácil, né? Então, como eu sou do agro, eu cresci cercada por homens, né? Então, eu tenho mais amigos homens do que mulheres. Eu tenho a impressão de que os homens estão mais deprimidos, estão mais tristes, estão numa pressão maior do que as mulheres, mas eles não falam. Sim, isso aí eu acho que eles não falam, eles mas guardam isso aí pra hoje, eles, mas isso já é tá, muito sério. Sim, hoje está havendo, até tem um amigo que faz um trabalho bem bacana sobre o sagrado masculino lá em Portugal, até eu quero trazer ele pra gente fazer um podcast. E porque hoje também está tendo que haver, aí nós já estamos entrando aqui em constelação sistêmica, a ideia não é essa. Legal. Mas tem que haver também um resgate desse masculino. Porque eu acho legal o resgate do feminino, que é o que está acontecendo, mas está havendo um resgate, uma supervalorização, e não que não deva haver, só que está havendo uma depreciação do masculino. E a ideia não é essa. A ideia é nós valorizarmos o feminino e o masculino. E valorizar o ser humano. Ponto. Se a gente conseguir entender que a gente é uma única espécie. Exato. Acabou, né? Se a gente ficar se dividindo em muitos grupos, em muitos lados, em muitos subgrupos, nós somos uma espécie. Exato. Então, vou aproveitar o humana. espaço aqui para dar uma mensagem para os rapazes, para os homens, né? Tudo bem não estar bem. Exato. Tudo bem não estar bem também, entendeu? Sim. É porque as mulheres, elas têm acolhimento, as pessoas compreendem, abraçam. O homem já é o bandido, já tá errado. Não quer dizer que eu sou machista e sou contra as mulheres, entendeu? Sim. Eu só acho que todo mundo tem que poder sofrer, tem que poder se permitir ter os seus sentimentos, mulheres e homens, e ter acolhimento, ter o seu local de abraço. E a terapia, para quem, se você não confia em homem, mulher, amigo e ninguém, aí tem os terapeutas, né? No meu caso, quem me ajudou muito nessa época da pandemia foi o Wagner, que eu recomendo. Imagina, obrigado, Natália, obrigado mesmo. Na verdade, assim, eu sempre defendi, e nós começamos o podcast aqui como Wagner Constelador, agora a gente mudou para Sem Restrições, até para abranger política, cultura, negócios e tudo mais, mas sempre trazendo valor humano, e eu sempre coloquei isso, né? O nome de uma das minhas empresas era Capital Humano, Mr. W Capital Humano, e eu sempre falei, nas minhas palestras, eu sempre tenho o hábito de dizer, né, para as pessoas, eu não sou mais homem, daí, não é mais homem. Não, o que eu quero dizer, eu sou um ser humano, eu sou uma alma, eu sou um espírito, e eu acho que quando nós nos olharmos como alma, como espírito, como humanos, tudo vai fluir melhor. Agora, obviamente que como humanos, nós temos o feminino, temos o masculino, temos a região sul, temos a região norte, temos a cultura americana, temos a cultura latina, enfim. Aí é a pluralidade de riquezas que faz nós sermos humanos melhores. Mas isso é um papo bem filosófico e terapêutico. Eu quero voltar para você. E, na verdade, a gente até conversou um pouco antes aqui sobre as questões até do agronegócio. E você falando, então, né, já falou aqui um pouco da tua dificuldade como mulher. Eu não sei se também há essa dificuldade. Eu acredito, mas me diz assim, acredito que já evoluiu muito, mas também há aquela dificuldade técnica por você ser uma pessoa técnica, ser inclusive uma professora da federal, porque eu tenho amigos que são agrônomos e diziam assim, como era difícil quando iam conversar, principalmente se era da família, o conhecimento técnico, o conhecimento científico aplicável e aquele pai, aquele produtor, aquele rural antigo lá que, não, isso aí não é assim que funciona. Ainda tem essa cerca? Para quem quem trabalha em estabelecimento familiar é muito difícil. Então, os alunos que se formam e vão trabalhar com os pais, eles sentem bastante essa dificuldade. Porque é muito difícil para um pai entender que o filho, de repente, pode contribuir com algo diferente do que ele viveu a vida inteira. A vida inteira ele trabalhou daquela forma. Sim. E de repente chega o filho com sugestões e normalmente eles têm esse embate, normalmente não ficam. Não conseguem trabalhar com os pais, né? Independente de ser homem e ser mulher. Agora é importante eu falar que eu tive bastante assédio, passei bastante essa agressão e violência, né? Mas também tive muito apoio. Sim. E muita gente correta, homem e mulher, que apoiou, que ajudou, que foi parceiro, então... Não, é que se na jornada, né... Se não pensei que só passei por isso. Sim, não, mas a gente sabe, né, Natália, toda jornada, isso vem no rito do herói que a gente fala,
Mas toda jornada você vai ter o pós, os pró e os contras, né? E claro que tem os prós, porque se não tivesse, ninguém sozinho levanta uma espada e luta uma guerra, né? Olha, eu te digo que algumas vezes na minha vida eu me senti exatamente assim. Sim, o sentimento é esse, Muito mas em isolada algum momento chega e um falando de apoio, coisas, chega... quando eu falava de sustentabilidade, por exemplo, quando eu comecei a falar de sustentabilidade lá no Pará, 20 anos atrás, sendo do agro, eles me encaravam como sendo ambientalista. Há uma rixa, né? Há uma rixa disso, né? Opa! A gente está entrando numa nova fase, principalmente agora que vai vir a COP lá para Belém, que a gente está tá tendo coisa maravilhosa, eu acho que a gente está conseguindo mesclar, né? Então, eu sempre tive essa visão sustentável. Então, eu tenho vários amigos dentro da área ambiental, eu sempre tentava mesclar com essas pessoas, trazer e falava, não, gente, peraí, vamos escutar. Porque a gente tem que entender que a gente tem que produzir sem impactar, a gente tem que entender que a gente tem que produzir também beneficiando ao redor. Então, a minha mentalidade, ela sempre foi uma mentalidade mesclando as duas coisas. Eu talvez não entendesse bem como deveria ser feito, porque cresci no agro, mas eu comecei a aprender com os meus amigos da área ambiental. Mas e eu aí, acho quando eu vi isso, eu falei, nossa, dá para produzir? E eu vou te falar, produz melhor, mas a questão mais produtivo. A questão que eu vejo, Natália, assim, do meu ponto de vista, daquilo que eu alcanço, das pessoas que eu tive oportunidade de fazenda, outros produtores aqui no sul, até na área de apicultura e tal, é que é o seguinte, já existe tecnologia, já existe estudo, é um mediar. Eu acho que isso é como a gente fala, por exemplo, do capitalismo. Estou fazendo uma analogia, né? O capitalismo é uma ser trabalhado da maneira consciente e inteligente, ele é produtivo, ele faz com que as pessoas cresçam, busquem se desenvolver. Ele trabalha dentro de uma meritocracia de desenvolvimento. Não tem, eu particularmente não vejo como funcionar algo diferente, né? É que está tendo uma reversão agora na agropecuária. Então a gente vinha para um ambiente extrativista, entrou na área muito tecnicista, com muita tecnicidade, né, com muita técnica, mas aí a gente começou a trabalhar muito solo, começou a agredir o meio ambiente com monocultura, e agora está revertendo, a gente está tentando voltar para o natural. Então agora a linha de pensamento é agricultura regenerativa, pecuária sintrópica, então a gente está voltando para tentar ser o mais natural possível para a gente não agredir, porque o excesso de técnica agride também. Sim. De tecnologia. Mas aí tem que ser corretamente explorada, né? Mas aí é dentro disso que eu vejo. Na verdade é muito interessante. O que você está colocando me remeteu agora é melhor eu nem falar quanto tempo atrás, mas há algumas décadas. Quando eu estudei a gente era vizinho do Fred Flintstone. Quase isso. Eu, né? Tô falando de mim. E eu estudei o taoísmo. E no taoísmo, muitas pessoas não sabem que aquele símbolo do Yin Yang representa, na verdade, um relógio de 12 períodos. Curiosamente, um relógio de 12 períodos. E o símbolo do Yin Yang tem mais de 6.000 anos. Ou seja, nem se falava em relógio, nem se falava em 12 meses, né? O calendário não era regido. E eu tô falando de chineses também. Mas aonde que eu quero chegar? Então, o Yin Yang ele vai falar de um ciclo. E aí eu tive a oportunidade, né? Você sabe que eu tenho uma formação em Tai Chi, né? Fui consagrado por monges tibetanos, né? E aí o que aconteceu? Eles explicando sobre esse aí, eles falaram que a humanidade tem isso. É aquilo do 8 e 80. Então ela tem que sair de um extremo para chegar num outro extremo para retroagir e encontrar o equilíbrio. Aí entra a história do equilíbrio. Achar o centro. Achar o meio. Então essa tua narrativa me trouxe essa memória, porque é um entendimento filosófico, e eu vejo o mundo caminhando para isso. Porque nós já tivemos aquela área de extrema competição industrial, a máquina acima de tudo. E hoje nós estamos recuperando os valores nas empresas, de qualidade de trabalho, de qualidade de vida, da valorização do colaborador, e que não é uma coisa só aqui no Brasil, é mundial. E claro que essa mesma filosofia vai se aplicar, como você está falando ali, tá, mas como é que nós vamos explorar essa terra, né? Não pode ser uma coisa assim desregrada, porque nós estamos matando a mãe terra, a mãe natureza,
né? Mas nós temos que sobreviver e temos que alimentar esse mundo todo. Mas como é que se faz isso? Agora a conversa ficou mais de boa. Então, a gente está... Obrigada pelo espaço, eu vou até falar, né? Eu estou muito envolvida nessa questão de sustentabilidade, até porque nos últimos 20 anos eu colaborei com programas do estado do Pará, desde a hora que ele era aquela mais explorativo, tradicional, até que ele está agora mais sustentável, até esse momento agora pré-COP que a gente está, que vai ser em 2025, né, a conferência Conferência das Partes, que vai ser lá em 2025, e tá, assim, o mundo está se voltando para Belém, e o que eu posso falar para vocês é que tudo que tem se falado nos últimos anos sobre aquecimento global, que algumas pessoas estavam negando, hoje, inegavelmente, a gente sente na pele. Então, por exemplo, aqui, eu estou em São Paulo, hoje estava 36 graus, estava uma temperatura muito alta para São Paulo. Ontem, essa semana, teve uma ventania recorde que arrancou 100 árvores. Né? O sul tá ali, lá em Foz do Iguaçu, tá tendo uma vazão recorde. Manaus está tendo Sim, seco. Nós estamos aqui, né? Você sabe que eu estou em Santa Catarina, estou em Balneário Camboriú. Você conhece Balneário? Dá, não. Fica o convite para gravar direto com a gente aqui. Opa! Já me falaram que aí é uma praia belíssima, né? Você sabe que Balneário é vendida como a Dubai brasileira, né? É vendida, eu não vendo desse jeito. Mas assim... Se o Neymar tem apartamento aí, né? É o que todo mundo fala, a primeira coisa é essa. É o nosso parâmetro. Inclusive muita gente do agronegócio, tá? Depois nós vamos voltar ao que a gente estava discutindo. Mas Só pessoa inteligente. Mas aqui... mas aqui o que acontece? Nós estamos vivendo agora uma área de... Estamos saindo de enchente, né? Aqui em Santa Catarina, Paraná. União da Vitória, que é uma cidade aqui que é divisa, Paraná e Santa Catarina, União da Vitória e Porto União, que tem o Rio Iguaçu, e ele tem uma bacia ali. Então o que acontece? As enchentes todas, os outros lugares abaixa, mas a água ali fica, né? Então, União da Vitória, a última enchente foi em 2014 e agora tá tendo uma enchente recorde. E na Amazônia estão tendo seca, né? Então, eu acho que isso é a resposta do que você está dizendo. Não tem como ser diferente. É a resposta. Então, assim, nesses eventos que estão tendo em Belém, a gente está tendo a oportunidade de falar com pessoas, assim, de altíssimo nível, né? Vários debates, assim, realmente internacionais de altíssimo nível. Estou aprendendo muito. E numa das conversas que estavam falando lá, eles falaram o seguinte: a gente estava prevendo há um tempo atrás que o aquecimento global não poderia exceder, o aquecimento de todo o globo não Sim. poderia aquecer 2 graus. Aí quando foi na Paris, né, eles estabeleceram 1,5. Então o mundo não pode aumentar 1,5 até 2050. E nós estamos em 1,2. Não sei se é 2050 ou 2030, agora eu fiquei em dúvida. Acho que é 2030. E nós já estamos em 1,2. Então está faltando muito pouco para a gente chegar numa situação mas eu vou te perguntar, catastrófica. Tá, então vamos lá. Eu vou te perguntar, porque você está muito dentro disso. E eu também acabo acompanhando, né? A minha ideia é acompanhar de tudo. E eu vi, inclusive, que a China, uma reportagem até... não vou fazer propaganda para concorrente, eu chamei de concorrente. Mas é aquela emissora do Plim Plim, pronto. E tinha uma matéria toda sobre a China e a gente sabe como é que funciona também o mundo das matérias. Enaltecendo até mesmo a China, mas achei interessante, queira ou não, mostrando lá o quanto que a China baixou de poluentes, né? Ela está muito acima da média dos outros países nessa questão. Inclusive, o que mostrou, até a matéria era sobre o carro elétrico e tal, e acabou mostrando lá, acho que era Hong Kong, não tenho bem certeza, mas se eu não me engano era Hong Kong, mostrando que era poluído, que não dava nem para ver, agora já não tem mais essa poluição. Mas, resumo da ópera, que a China era o país mais à frente nessa redução do aquecimento global. Isso é uma matéria do Fantástico, tá? E a minha pergunta, mas a minha pergunta é o seguinte: a gente sabe os polos industriais, obviamente, da China, da Rússia, muita gente não tem noção, mas Rússia é um polo industrial, Coreia, muita gente também não sabe, e obviamente Estados Unidos e tudo mais. Mas a minha pergunta é nós aqui, e aqui no Brasil, como que você vê? O que está acontecendo, né? Não dá mais para adiar.
Então, hoje, o discurso é aquela questão da emissão zero, que as pessoas que compreendem bem o tema, elas refutam um pouco essa emissão zero de carbono, né? Porque vai ter algumas atividades que vão poder ter a emissão negativa para compensar algumas Sim. O ponto de atividades que não equilíbrio. tem como zerar. Então, no final, você quer tentar agredir o mínimo, emitir o mínimo possível de carbono. Aí vem o mercado de carbono, né, de crédito de carbono, que é outra Sim. conversa que a gente pode ter aqui, se você quiser também, que eu estou acompanhando muito essa questão. A gente está tramitando, né, a lei brasileira do mercado de carbono, Sim. que era para ser só regulado, agora já está querendo regular o voluntário também. Isso é uma conversa grande. Mas se a gente falar do aquecimento global, por exemplo, não sei se foi hoje ou ontem, noticiou no jornal, que a Índia está querendo fazer uma chuva artificial para tentar limpar o ar, porque eles não estão conseguindo respirar. Sim, Então, sim, antigamente, eu podia pensar em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Hoje não dá mais, porque o efeito está em todo mundo. Então, não dá se a gente não tivesse respeito para a natureza, que a gente sempre teve que ter. Eu tenho uma frase que eu adoro, sabe, Wagner, que eu falo para meus alunos lá em Pecuária Sustentável. Eu não sei se você sabe, mas a primeira disciplina de Pecuária Sustentável do Brasil foi eu que criei, lá em Belém. Claro. Do Brasil todo. Na verdade, até agora eu não falei para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, porque também nos assistem aí pelos canais, pelas plataformas, mas assim, também tô convidando a Natália, vocês já viram, é uma pessoa, né, querida, né, apaixonante, com esse sorriso, com essa alegria de viver, inteligentíssima, vocês já estão vendo isso. E ela ganhou uma indicação, eu digo que é uma premiação da Forbes, né? Como mulher de destaque no agronegócio. É isso, né? É a primeira citação, né, da Forbes, as 100 mulheres doutoras do agro. Então, 100 mulheres doutoras do agro, da não Forbes. que eu tô convidando... vou convidar a Natália por causa disso. Eu já tinha até conversado aqui com a equipe aqui da produtora sobre as pessoas que eu queria trazer, mas aí, né, também veio essa indicação. Parabéns, você merece. Obrigada. Eu sei que tem muita gente que te conhece, obviamente, mas eu te conheço de uma forma especial e digo assim que você merece muito, porque, cara, eis uma mulher que briga e sabe o que faz pelo melhor desse país, pelo melhor desse Pará, né? Até já conversamos muito, senão a gente vai ter que montar uns 3, 4 podcasts, mas também todas as questões... Tamo junto. Todas as questões, né, Natália, também do preconceito com a mulher do Pará, com o norte do país, são aquilo que você começou num podcast falando, ser mulher no agronegócio no Pará. Então, quer dizer, são muitas barreiras. Por isso que eu te digo assim, cara, parabéns, Deus Obrigada. te abençoe, teus mentores estejam aí firmes com você, porque eu sei que a luta não é fácil. Eu chorei muito e eu já ainda me emociono, porque eu chorei muito, porque quando saiu, ele saiu em ordem alfabética, então os primeiros 10, eu falei, não tô aí, então. Não vi que tava em ordem alfabética. Aí começaram a jogar no meu celular, Natália, eu falei, que isso? Você saiu, quando eu olhei assim, eu tomei um choque, e eu chorava, porque quantas vezes eu não quis desistir, porque só eu sei tudo que eu passei. Exato. E eu não gosto, assim, eu não gosto de falar o lado ruim. Sim. E eu quis desistir muito, assim. Não, inclusive, sim, boa parte... Desculpa te cortar, mas aproveita e se recompõe aí, que é pra rir, não é pra chorar. Mas eu acompanhei realmente fases da Natália ali, profissionais, né? De pesadas, né? De sabotagem, de roubarem... se ela não pode falar, eu vou falar. Mas roubaram o projeto dela, tiraram o nome dela de um projeto integral que era dela. Então, cara, isso lamentavelmente, mundo acadêmico, no Brasil, tem isso, até uma discussão que eu tive com a Natália, né? Porque lá fora, por que desculpa, não fugindo muito, mas vamos lá. Por que você, quando vai buscar o prêmio Nobel, os prêmios nobres do mundo, a maioria estão nos Estados Unidos? Só que você vai olhar quem são as pessoas, não são americanos. Eles foram levados para lá e radicalizaram lá. Porque os americanos são inteligentes. Esse cara entende desse assunto, traz ele para cá,
Nós vamos te dar tudo para você voar, porque nós queremos a tecnologia. Aqui no Brasil, quando alguém começa a voar, o teu professor, o teu supervisor, desculpa falar, Natália, mas você me corta se eu estiver errado. Ele te boicota. Ele rouba o projeto para ele. Professores e professores, né? Hã? Eu digo que há professores e professores, Não, né? não, claro que eu não estou generalizando, mas existe. Mas tem muita vaidade, né? Entendeu? É difícil você ver alguém superar, você precisa se esvaziar de vaidade e aplaudir a outra pessoa. E para um ser bom, ninguém precisa ser ruim. Exatamente. E você tem que se esvaziar e todo mundo pode da sua brilhar vaidade, junto. entender que o holofote naquele momento não é seu, é do seu aluno e ele Sim. merece. E se ele cresceu, então você tem a sua contribuição nele. Claro. Eu não sei se você sabe que eu também tenho um grupo de empreendedorismo social na universidade, né? E eu tenho vários alunos que trabalham no terceiro setor e a gente está assim, os meninos estão... É o Enactus Ufra, um beijo, garotada. A Natália merece muito, gente. E eu quero que vocês... Eu não sei, Natália, você tem site, Instagram, como que é? Tem. Acho que a forma mais fácil das pessoas se comunicarem comigo e falar comigo é através do meu Instagram profissional, que é o Profa Natália Guarino. Profa, né? P-R-O-F-A. Profa Natália Guarino. A gente vai pedir para a produção colocar Ele é aqui. Aberto. Ótimo. Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu quero que você siga a Natália, eu quero que você apoie por ser mulher, por ser engajada. A Natália é uma pessoa que ela faz muito além do que é pedido para ela, além de toda essa... E eu não tô fazendo rasgação de seda, porque quem me conhece aqui sabe como que eu sou, né? Então, assim, ela sempre com grupos, ela sempre trabalhando alunos, ela sempre trabalhando grupos de pessoas família, produção familiar, no agronegócio, trazendo para junto. Então eu sei porque eu acompanho a Natália, não é de hoje que eu acompanho a Natália. E eu vejo isso. Quem me acompanha sabe, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar, Natália, inclusive eu sei que nós já falamos desse assunto. Crescei-vos e multiplicai-vos. Está lá na Bíblia, isso é uma lei bíblica, entendeu? Só que pouca gente pratica isso. A pessoa quer só ela crescer ou multiplicar o dinheiro para ela. A Natália é o exemplo de pessoa que cresce e multiplica. Quem está do lado dela, quem trabalha com ela, quem acompanha ela, cresce porque ela leva junto. E eu acho que é isso que a gente precisa enaltecer, é isso que a gente precisa trazer. E é isso que eu quero trazer para você sempre no podcast. Ai, meu Deus. Entendeu? O quê? Porque você eu só posso... Obrigada. Não é, Natália. A ideia do podcast, o pessoal da produtora aqui sabe, tanto que é por isso que é sem restrições, é a gente falar aquilo que dar valor àquilo que tem, entendeu? Porque, cara, é tão fácil, hoje com marketing digital e tudo mais, vamos lá, até vou pegar o gancho aqui. Aí você, não sei quantos seguidores você tem lá no teu Instagram, porque não é isso que me chama, né? Mas... Não, o meu profissional tem pouco, o pessoal tem mais. O pessoal quer saber mais da minha vida. Ah, mas isso é clássico, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Lamentavelmente, por que eu também fiz uma transição de carreira da minha questão mesmo como terapeuta? Até porque você puxou isso, né? De a gente se conhecer, eu sendo terapeuta. Porque as pessoas não estão preocupadas se eu tenho uma formação em filosofia, se eu tenho 20 anos de constelação familiar, se eu fiz outras formações, como que eu engajei, o que eu conheço, quantas pessoas eu atendi. Elas querem saber quantos seguidores você tem. Então, isso é lamentável. Então, hoje, a minha proposta também com o podcast é trazer pessoas de valor real para dizer, tá aqui, ó, essa é uma pessoa que faz a diferença. Entendeu? Sabe independente uma de coisa, seguidores. Wagner, que eu não sei se é porque é da constelação ou se é sua, mas você consegue fazer com que a gente enxergue aquele nosso lado bom que a gente esquece que existe. Porque a vida bate tanto, por exemplo, eu fui uma pessoa que se eu falar aqui, não vai ser sem restrições, mas eu choro. E você resgatava, entendeu? Porque a gente chega a um ponto que a gente fica descrente da gente. Então, para quem está ouvindo, eu peço para você te encontra, sabe? Não se perca na vida. Sim. Te encontra, porque o mundo quer que a gente se perca. Não sei por que motivo, mas a gente se perde. E chega um momento da nossa vida que às vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta de comer, o que gosta de beber, a gente fica meio no automático, né? E é bom isso. E para mim, naquele momento foi muito importante porque você foi mostrando, né? Você falou que quantas vezes você vai mostrando as coisas que a gente nem vê na gente.
E isso é muito bom. Mas Gratidão sempre. Não, mas, cara, é que assim, eu vejo... É um rasgando seda pro outro, é porque Não, realmente... mas é que eu vejo assim, né, Natália? Tudo, eu acredito muito que é uma jornada e a gente está sendo lapidado, né? Acho que é aquela grande questão. Deus não dá aquilo que a gente não possa suportar e que seja para o nosso crescimento. Não é por castigo, é por você tem capacidade. Então, siga, faça o teu melhor. Então, eu vejo que a gente tem essa força, tem essa fé. Com essas minhas palavras, que Deus ele fala com a gente através de parábolas, sabe? Sim. Ele nunca dá tudo exato, perfeito, como a gente pede. Tipo assim, eu quero ser reconhecida. Então, ele vai te dar muito trabalho, ele vai te para você chegar lá. Ele não é um mágico, né? Ele vai te proporcionar. E até para você ter o valor disso, né? E ver se você realmente quer e aguenta, né? Exatamente, até para você, e até eu acho que é prova de fé e, sobretudo, capacitação. Muito. Né? Eu acredito muito numa evolução moral e intelectual. Entende? Que as pessoas têm que estar conectadas dessa forma. Mas vamos voltar... Wagner, rapidinho. Quando você estava falando sobre o Orientados Superar, que eu estava falando do meu grupo de empreendedorismo, que é o Enactus Ufra, agora a gente foi no campeonato em julho, a gente ganhou alguns prêmios, um deles foi a ODS Fome Zero, de todo o Brasil, foi a gente que ganhou, a gente levou vários prêmios. Olha, segue aí, gente, Enactus_Ufra, tem vários projetos, o FRA, né, Ufra. Depois você me manda o link, a gente vai colocar o link ali. Tá, olha, tem muito. Olha, agora eles estão. A gente está determinado a levar o maior projeto do terceiro setor para a COP, que vai ser em Belém em 2025. A gente pode não conseguir, mas a gente está tentando. Então, em um dos momentos, olha que legal, teve um evento em alusão ao Dia da Amazônia na LEPA, que é a nossa Assembleia Legislativa do Estado. E eles chamaram o Enactus pela tanta premiação, tanta mídia que está aparecendo, é uma das pessoas que mais aparece hoje em Belém, é o Enactus Ufra, de tanto que a premiação que a gente está levando, porque realmente não estão trabalhando bonito. Não sou eu, são os meninos. E aí, eles foram lá na Assembleia, e a homenageada foi a aluna líder do grupo. Então, eles chamaram as autoridades para compor a mesa, eu estava lá e eles chamaram a minha aluna, que é a Ingrid, que é a presidente do time. Quando eles chamaram a Ingrid, ela me olhou com medo, assim, eu falei, vai lá, você que é a autoridade, parabéns, muito bem, parabéns. Sim. Então, você tem que se esvaziar, ele era o momento dela, ela fez por merecer. Lógico. E ela adorou, e aí a gente ficava brincando depois, e aí, autoridade? Mas é que eu acho que isso, né, volta aquilo que eu falei, isso é o crescer, isso é o multiplicar. Eu acho que o professor, que você é uma professora, que eu respeito muito, e tem muito professor aí que eu não respeito. Porque se diz professor, tem uma porcaria de um certificado grudado na parede e tá dando uma merda de uma aula na sala de aula. Se fingindo de professor. E aí depois vem uma outra geração de incompetente. São incompetentes, os professores são salvador do mundo. Você também não fez o teu trabalho. Verdade seja essa. Entendeu? Tem professores de maneira orgulhosa. Tem aqueles professores que se dedicam absurdamente, exatamente, são incríveis, e tem inúmeros professores universitários. Mas hoje tem muitos que sentam em cima da cartilha, você sabe do que eu estou falando. E tem professores que, se puderem, não fazem nem o básico. Exatamente. E aí, quando o aluno se destaca, vai lá e ainda rouba o trabalho do aluno e tenta fazer o doutorado dele em cima do trabalho do aluno. E eu já vi isso. Quando eu falo isso, é porque eu vi isso, tá? Isso é jogo baixo, né? Lamentavelmente. Baixo, né? Porque a pessoa está ali, e se ele te escolheu para ser orientador, professor, é porque ele te admira. Exatamente. E naquele momento, a admiração, o valor e todos os valores que ele acredita vão por água abaixo. Então, a gente, como professor, a gente tem que entender que a gente tem que dar exemplo. Exato. Ser exemplo, né? Porque tem muita gente olhando a gente sem a gente perceber. Natália, eu vejo o professor, eu sempre vi o professor na classe, como eu tive, né, uma orientação, muita influência da cultura oriental. Mas é o mestre, é que nem o mestre marcial, a gente reverencia o professor, né? Por mais que o mestre já seja uma pessoa anciã, de idade, que não tem aquela capacidade mais, aquela aptidão física, marcial, mas ele te ensinou tudo que você desenvolveu filosoficamente, corporalmente, mentalmente, enfim. E eu vejo que o professor, e principalmente um professor de graduação, de uma faculdade, é isso, é o cara que vai dizer, cara, vai lá, tu tem uma potência enorme, vai pra frente.
Mas muitas vezes não é isso que de acontece. Qualquer coisa. Por exemplo, às vezes eu tenho alunos que trabalham comigo que são da comunidade LGBTQI a mais. E são respeitados, são abraçados e acolhidos. E várias vezes já chegaram para mim e falaram, nossa, eu me sinto tão bem aqui. Porque eu não preciso ser outra pessoa. Sim. Não, você não precisa ser outra pessoa. Eu quero a sua essência é bela. Sim. A sua essência, ela independe de qualquer coisa. E no meio acadêmico... E é muito bonito lá. E vamos falar bem a real. Eu penso, pelo menos, né, me corrija, mas no meio acadêmico o que eu quero de você é teu cérebro. É o teu... Isso, a gente quer... A tua, por exemplo, né, o teu desenvolvimento, o que você é culturalmente, o que você é socialmente, o que você é, enfim, isso é a tua vida. Aqui você é um intelecto, né? Mas não consegue separar. Infelizmente, a gente vive num mundo onde ainda existe preconceito, que para mim não faz o menor sentido, porque eu volto a falar, nós somos uma única espécie. Então, para mim não faz sentido nenhum tipo de preconceito. Assim como eu não posso ter preconceito contra a pessoa que não tem renda, então eu também não posso ter com a que tem renda. Sim. Assim como eu não posso ter preconceito com a pessoa que é negra, eu não posso ter com a que é branca. Assim como eu não posso ter com a que é LGBTQIA+, eu não posso ter com a que é hétero. Então, se eu sou uma pessoa sem preconceito, eu sou uma pessoa sem preconceito. Eu não sou uma pessoa que escolho classe. Sim. Senão eu tô lacrando, né? Você é um mediador. Só que a questão por exemplo, do podcast Sem Restrições, minha, Wagner, dividindo com todos vocês agora, já abrindo, é que assim, 20 anos de terapia, então 20 anos que eu sou um mediador, 20 anos que eu sou a pessoa, bem como você citou, né? Nós não temos um preconceito, eu vejo o humano, se você é branco, se você é preto, se você é pobre, se você é rico, se você é A ou é B, não é essa a questão, é como valor humano a gente trabalha. No entanto, o terapeuta, na minha visão, é a pessoa que não dá opinião, porque ele trabalha a reflexão, não a opinião. Eu mudei para o Sem Restrições porque agora não, vamos dar opinião, vamos discutir. Eu acho que é importante também a discussão, entendeu? Também não pode ficar uma coisa morna e apática, e também assim, entender que existe os dois lados não quer dizer tomar partido nem de um nem de outro, mas para isso que está desse lado está certo, isso que está desse lado está errado, e o que está aqui, enfim, colocar as devidas proporções e medidas numa análise filosófica, numa análise de equilíbrio. Eu acho que hoje, Natália, nós estamos nessa transição terrena, né? Você sabe que eu sou espírita, eu estudo isso de maneira filosófica, e nós estamos numa transição terrena. Todas essas mudanças, tanto de ecossistema, tanto de política, tanto de sociedade, tanto de guerra, que lamentavelmente ainda está acontecendo, né? Tudo isso faz parte dessa transição, a hipervalorização da mulher, né? Tudo isso é uma parte para nós encontrarmos esse ponto de equilíbrio. Nós vamos melhorar, nós não estamos melhores, nós vamos melhorar. E melhorar traz dor, como eu costumo sempre dizer. Quando você vai mudar de casa, não, como você disse, não é plim, mudei, né? Você vai ter que arrumar todas as suas coisas, tem coisa que você vai jogar fora, tem móvel que não cabe mais lá ou você não quer, tem móvel novo, e aí ainda tem tudo aquilo de botar dentro de um caminhão, ainda tem que levar, tem todo o trajeto de chegar na casa nova, descarregar, e talvez alguma coisa caia, alguma coisa quebre, se adapte. Então a mudança gera toda essa bagunça, gera todo esse caos, e é isso que está acontecendo agora. Nós estamos numa transição, nós estamos no ápice da mudança. Só que nós temos que olhar para isso. E como globo, né? Como o globo, isso é global. Porque a natureza está tentando se adequar a gente. A frase que eu sempre digo, que eu sou apaixonada e eu peço espaço aqui para falar, é que toda vez que a gente desafiar a natureza, ela vai ser implacável com a gente. E toda vez que a gente respeitá-la minimamente, ela vai devolver em abundância. Sim. Então, assim como a gente está se equilibrando como ser humano, a gente tem que se equilibrar com a natureza. Concordo. A gente tem que ter alimento, então a gente não pode ver o agro como inimigo, porque todo mundo tem que comer, tem que beber, e não é só, a gente não come só
a carne e Sim. o leite e o queijo, Sim. tudo vai vir de lá, até a roupa Sim. vai vir do algodão, tudo que você possa Mas eu vou imaginar praticamente vai vir do agro. Mas eu vou Então ele não implementar. é inimigo. Eu vou O que é implementar. inimigo é o agro agressivo, o agro que Sim. faz mal para o meio ambiente, que isso está deixando de acontecer, graças a Deus. Por quê? Porque ser sustentável, ele é mais rentável. Olha que legal. Sim. É tão incrível que quanto mais você dá para a natureza, mais ela devolve em abundância. Sempre, em qualquer situação. Mas eu quero implementar isso, Natália, porque isso não é uma questão da natureza, isso é uma regra da vida. Em Da tudo. vida, boa. Em tudo. Isso não é só. A natureza, eu acho que é o grande exemplo vivo, literalmente Boa. vivo. Mas isso é a vida. A vida. E gentileza. Há uma gera gentileza, diferença né? de você ganhar e de você explorar. Há uma diferença de uma troca significativa e há uma diferença de eu explorar, de eu ser oportunista. Exato. E um ser humano melhor, né? Por exemplo, o que eu tenho visto, assim, aqui sem restrição, eu vou levantar uma polêmica aqui. Eu tenho visto, por exemplo, que por muito tempo os negros foram humilhados e foram agredidos e foram postos como bandidos e as pessoas tinham medo de andar. Eu entendo todo esse histórico Sim. deles e me solidarizo com isso. Mas a partir do momento que eles ganham espaço e que eles poderiam vir como uma grande escola, alguns vêm com uma vontade de se vingar, né? Exatamente. Então, uma situação um pouco Exatamente. agressiva, até em sala de aula. Exatamente. Eu tive uma situação que, assim, eu tinha os alunos negros que estavam impedindo que os brancos falassem. Isso é uma coisa que não se fala muito. E eu falei, acabou na minha sala, não tem racismo de hipótese alguma. Sim. Racismo não pode ser só de uma cor. E ontem eu estava andando no metrô e eu achei uma coisa linda, porque veio uma criancinha para sentar e na minha frente eu estava lotado aquele metrô, não sei o que aconteceu, porque eu não sei que notícia, deve ter caído alguma coisa aqui em São Paulo. E aí uma mulher negra na minha frente tirou de dentro da mochila dela um lencinho umedecido e limpou a cadeira para a criança sentar. E eu achei aquilo tão lindo que eu cheguei no ouvido dela e falei, parabéns, que gentileza. Ela não precisava fazer aquilo. Sim. E para mim é muito bonito quando eu vejo que as pessoas não se veem com raça, Sim. elas se veem como ser humanos. Talvez ela seja mãe e tenha visto Sim. uma criança, e é isso que é o belo, né? Claro, claro. E quando eu trabalho com a natureza, né, agora voltando para a questão de pecuária, voltando para a questão do agro lá, é isso, né? Então, quando eu vou delimitar uma área, um estudo novo, eu me isolo muito e eu sinto o que a natureza está querendo me falar naquele instante, o que é para ser feito ali, e tentar fazer com que seja benéfico para ela. Então, nos últimos 20 anos, eu participei criando vários programas para o Estado. Agora a gente está num momento único, né? Lá em Belém, na Amazônia, que a gente está virando o olho do mundo. Eu vou dar um furo para ti, que a gente está tentando levar um projeto lá para o Pará, lá para a Amazônia, que se for aprovado, talvez seja um dos grandes projetos que o Brasil possa dar de presente para a humanidade. Então, eu estou torcendo muito para que ele seja aprovado. Eu já estou ganhando alguns parceiros muito bons. O que precisa? O dinheiro, da aprovação, eu preciso chegar no Lula, no Helder. Eu acho que na hora que eles olharem isso, eles vão ficar enlouquecidos, entendeu? Porque realmente é um local onde o mundo vai poder trabalhar junto em prol do mundo. Olha aí. Porque eu gosto de trabalhar sempre de forma integrada, né? Eu sempre falo que as minhas ideias, elas vêm brutas e precisam ser lapidadas, né? Apesar de eu ter tido vários prêmios e várias coisas assim que normalmente eu crio muito, invento muito, mas sempre tem os parceiros comigo que vêm lapidando as ideias, né? A gente vem com as ideias brutas, nunca vem tudo pronto. E esse vai ser um local, assim, se Deus quiser e tudo der certo, ano que vem eu volto para falar para você aqui, anunciar e mostrar, e você vai ficar assim, uau. Não, isso vai estar aqui no Brasil. Vamos estar junto e vamos estar na torcida. E assim, você que está assistindo, conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, é assim que as coisas caminham. Porque... Pode ter a minha chancela, Natália, porque quando vem de mim, vem muito, assim, a gente é só um instrumento de Deus, né, Wagner? É verdade. Isso não é a Natália que criou, isso é Deus que precisa que aconteça para quê? Para salvar o próprio planeta, porque vai trabalhar no aquecimento global, no esfriamento global, melhor. Mas eu sempre falo, né? Deus não escolhe os preparados, mas prepara
os escolhidos. E eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que está sendo preparada. Tem muita gente boa. Sim. E cada vez eu aprendo mais. Me colocaram no grupo de WhatsApp de pessoas incríveis e a gente aprende. Tem muita gente trabalhando pela coisa certa. Muita gente mesmo, viu? Que bom, que bom, que bom. Na verdade tem que ter, né? Pra gente vencer essa batalha de desenvolvimento e transição terrena, tem os bons. Só nós temos é que multiplicar mais, dar potência e dar voz aos bons. Obrigada Entendeu? pelo espaço. Na verdade, eu passei um tempo que eu me senti com uma voz muito isolada. Então, quando se falava em sustentabilidade era feio, hoje sustentabilidade é doce. As pessoas não falam em sustentabilidade como se fosse uma palavra feia, é uma palavra bonita. As pessoas se apropriaram, elas querem tá vindo, isso. é que isso tá para vindo. mim é êxtase. Mas é que, É Natália, êxtase. tá vindo uma geração totalmente nova, receptiva a isso. É a diamante agora. As pessoas mais antigas, os coronéis, os políticos, os industriais, com um pensamento muito massificado, capitalizado, né? Como eu falei, dinheiro não faz mal para ninguém, dinheiro gera muita coisa, né? Eu gosto sempre de falar de empresários, por exemplo, né? Não tive a oportunidade, quem sabe um dia eu conheça o Bill Gates, né? O próprio Elon Musk, apesar de algumas questões que as pessoas... Mas quanto que esses caras tecnologicamente estão melhorando o mundo, né? Mas eu gosto de falar do Bill Gates porque se você ir atrás um pouco aí do Bill Gates, você vai ver que, porque a Microsoft, porque o cara ganha milhões, mas ele já doou não sei quantas vezes a metade da fortuna. O cara tá pesquisando sobre água, o cara tá pesquisando sobre a terra, o cara foi um dos maiores investidores da vacina durante a pandemia. Então nós precisamos de empresários assim, que ganha, que seja o cara mais rico do mundo, mas ele tá ajudando o mundo, entendeu? Então é isso que as pessoas... Eu tenho um parceiro lá em Belém, que é da área de petróleo, inclusive, que ele é o primeiro a me apoiar assim. Posso falar o nome da empresa? Pode. É a CBA. Manda ele me apoiar também. Ela é a segunda maior distribuidora de asfalto do Brasil, a maior do Norte e Nordeste. Olha. Então ela trabalha nessa linha. Então, e ele tem uma alma sustentável. É a primeira pessoa. Quando eu vim para cá, eu vim com vários patrocínios de São Paulo em julho com os alunos, né? A gente teve várias pessoas que apoiaram. Mas ele é um parceiro de tudo. Quando teve a questão da pandemia, que eu perguntei, olha, vamos montar umas cestas básicas, porque como é que a gente vai entrar no lockdown? Sim. Ainda não tinha aquela Bolsa Brasil, né, que era o nome, Sim. acho que era Bolsa Brasil. Vamos! Eu quis chamar para ele, assim. A gente tem empresários no Brasil, acho que principalmente a segunda geração, né? Sim. Acho que principalmente a segunda geração, que eles têm um entendimento de que é prazeroso ajudar o próximo. Sim. E eu tenho uma teoria, Wagner. Mas isso é riqueza. Esse é o cara que é rico de verdade. Rico. E você sabe por que é tão gostoso fazer o outro rir e se sentir bem, ser feliz? Diga você. Por que é tão prazeroso fazer alguém rir? Porque eu não consigo ver meu próprio riso. Exato. Mas eu consigo ver o riso da pessoa que está na minha frente. Então é muito prazeroso fazer alguém sorrir. Não, e fazer as pessoas terem qualidade de vida, eu acho, né, quando muitos me perguntaram, né, o que eu sempre gostei da área, né, quando eu compartilhei com a produtora aqui, o projeto agora, eu nunca vou deixar de ser um terapeuta, porque você compartilhar, ouvir como eu ouvi de você hoje, saber que eu participei um pedacinho da sua vida. Muito. E que eu fiz uma diferença pequena, mas né, fiz parte. Isso é tão gostoso. Não é uma questão comercial, é uma questão assim, cara, eu fiz bem pra alguém, né? É como, né, você plantou uma árvore, mas é uma árvore de uma alma. Então isso é gostoso. Então eu acho que participar do mundo de maneira regenerativa, de maneira a ampliar, melhorar a condição de vida das pessoas é realmente o que faz valer a pena estar aqui. Faz muito. Mas minha amiga, quero te agradecer muito, 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 muito. Nós vamos ter que marcar um outro podcast porque eu não consegui discutir com ela o que eu queria. Nós vamos discutir sobre o agronegócio, as questões dos investimentos no agronegócio. Mas é uma conversa calorosa. Eu sou a favor.
Não, você tem. Claro, mas eu também sou a favor, deixando bem claro. Eu sou a favor de todo investimento. Eu só discuto as questões de como é feito esses investimentos. Mas, bom, mas assim, vai ficar para um próximo podcast, com certeza. Quando você tiver qualquer assunto que você achar que deve falar, o meu microfone está 100% Obrigada. à tua disposição, tá? 100%. Para nós debater, para fazer um vídeo, para você mandar para as pessoas. Acredito que a produtora aqui também fica receptiva, tá? E fica o meu convite para estar aqui em Balneário Camboriú comigo. Obrigada. A gente vai começar, vou te contar, a fazer uma gincana com a garotada. O pessoal ainda não sabe, né, de Belém, um furo pra ti. A gente vai fazer uma gincana porque a gente está juntando com o pessoal da publicidade de Belém e a gente sabe que tem várias marcas que querem entrar na cidade que vai ser sede da Copa. Então a gente vai começar a fazer uma gincana com a garotada lá. Então, eu já convido todo mundo que tivesse interesse de atrelar marcas que queiram entrar em Belém, né, nessa questão da COP, queiram ter essa proximidade com a população local, né? Sim. Essa aí pode procurar, a Prof. Natália Guarino, que eu explico melhor depois. Agradecer o espaço, ótimo. Você sempre, assim, conversa pra gente é para mais de metro. Assim. Ótimo. Minha amiga, minha irmã, gratidão pelo teu tempo. Vocês também não sabem, foi difícil marcar com ela. Não. Tá aí, ó, tudo que ela falou eu já não preciso nem dizer, né? Mas quero te agradecer teu carinho, agradecer a tua força, agradecer o teu exemplo, agradecer o teu trabalho e, melhor de tudo, agradecer por te conhecer, tá bom? Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigada por ser essa gentileza, né? Porque a gente que leva muito tapa na cara, a gente fica sensível com coisas que são do bem, né? Eu sou cercada por coisas do bem também, tá, gente? Não vai achar que eu só tenho gente ruim do meu lado. Tem muita gente boa. Mas realmente eu sei, assim, pelo tanto que a gente se conhece, o Wagner, que a gente tem uma admiração realmente que é recíproca. Muito obrigada por tudo. Um abraço. Obrigado e você. Vocês... Um beijo enorme, sucesso e vai mantendo a gente informado, tá bom? Obrigada, galera. Um abraço. Beijo, tchau, beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Eu tive aqui com a Natália, vocês viram, e eu convido vocês a participarem mais do podcast Sem Restrições, onde eu vou trazer preciosidades, pessoas maravilhosas como ela, e aí vai ter dias que a gente também vai bater de frente e discutir temas polêmicos. Me aguarde até o próximo podcast Sem Restrições.